Olá, mulheres! Vamos então à aula para os distúrbios financeiros? Bom, então, recapitulando, a primeira aula foi sobre as 4 inteligências e agora nós vamos falar sobre os 3 principais distúrbios financeiros, tá? Que é o relacional, o de rejeição e o de adoração ao dinheiro, tá? Então, começando a falar aqui, né? O que é um distúrbio, né? Primeiro que todas nós, tá? Nós possuímos características, né? A gente tem comportamentos diferentes. E de onde que vem esses comportamentos, né? Vem através das inteligências que nós adquirimos durante a vida, que a gente já assistiu essa aula, e também veio muito do que nós vivenciamos com a nossa família, com as pessoas, né? A gente ama, às vezes no trabalho, com as amizades, no colégio, enfim, né? Então, eu gosto de falar sempre que assim, ó, o nosso cérebro, o nosso subconsciente, posso fazer a comparação que ele é parecido aí com um computador. Então, a gente compra um computador que ele vem zeradinho, né? Não vem com nenhuma informação. É que nem a gente, quando a gente vem ao mundo, a gente não sabe fazer nada, né? Nem comer, nem fazer as necessidades direito, né? A gente consegue, não é verdade? Mas aí a gente começa o quê? Vendo, ouvindo, né? Observando, a gente começa a aprender, né? E a mudar o nosso comportamento, certo? E isso vai fazendo o quê? Registros, tá? A mesma coisa, a gente compra um computador zeradinho, tu faz um curso, tu faz uma pesquisa, vai salvando, né? Quando chega um determinado tempo, cara, teu computador, tu vai lá, tu abre e tu bota ali um assunto, ele vai dizer, ó, tu já estudou sobre isso, tem aqui a tua pesquisa, certo? E o nosso subconsciente, ele faz a mesma coisa. Então, ele vai arquivando situações que nós vivemos no decorrer da nossa vida, tá? E aí nós entramos em 3 conceitos, tá? Que são os flashpoints, os preceitos e os distúrbios. O que é um flashpoint? Um flashpoint, ele é um evento. Eu vou falar aqui sobre dinheiro, porque é o assunto da aula, tá? Flashpoint, ele é um evento que foi associado, né, à questão financeira, ou um evento, ou uma série deles, tá? Que ocorreram o quê? Nas primeiras fases da vida, certo? E gerou uma carga emocional em vocês. E isso gerou uma marca. E essa marca, ela vai persistir até o último dia de vida de vocês, caso você não se perceber e não se corrigir. E uma das principais formas, né? A principal forma de você corrigir é aprimorando as suas 4 inteligências, tá? Contextual, emocional, inspirada e a física, tá? E aí o que acontece, né? Como é que isso vira um preceito, né? O que é um preceito? O preceito, eles são um conjunto de conceitos, tá? Que eles moldam tanto a nossa maneira de compreender como é que é o dinheiro, como também a forma que nós lidamos com ele na fase adulta, tá? E o preceito, então, primeiro tu tem uma situação, né, um fato na tua infância que marcou, que fez uma marca em ti, né, de forma emocional, que vai fazer com que você forme um preceito, e o preceito, ele, com o passar do tempo, ele vai virar o quê? Um distúrbio. O que é um distúrbio, então? É um conflito entre o sentimento e um comportamento, tá? E ele vai
dificultar a tua caminhada e ele vai te paralisar em determinadas situações da tua vida. E eu trouxe aqui 3 exemplos, tá? Para dividir com vocês. Então, o primeiro deles é o João. O João, ele sofreu, né, com a ausência do pai quando ele era criança, né? Durante a infância toda dele, o pai dele trabalhava demais, viajava muito. E o que ele aprendeu? Aprendeu, e o pai dele, né, para justificar a ausência, dava presente, né? Então, o que ele entendeu? Que a forma de demonstrar amor é quando, numa relação, alguém gasta com ele, certo? E isso vai gerar no João um distúrbio relacional. Levando para outra teoria, né, mais conhecida, 5 linguagens do amor. Quem nunca escutou, né, aquele o título daquele livro, enfim, já não leu, né? Não tem aquela linguagem do amor de presentes? É mais ou menos assim aqui. Então, o que acontece? Se o João, lá na fase adulta dele, for casar com a Joana, por exemplo, né? E a Joana não presentear ele, não gastar dinheiro com ele, né? Ele não vai conseguir, muito provavelmente, entender a demonstração de amor da Joana. Vamos dizer que a Joana tem o toque, né, como linguagem do amor. Ele não está acostumado a ter toque, né? A família dele não tocava nele. A família dele nem sequer parava em casa. Então, como é que ele vai entender que a Joana gosta do João, né? Se ela só toca nele e ela acaba não gastando dinheiro com ele, né? E aí, como é que é a forma com que essa pessoa vai se relacionar e vai demonstrar amor? Como é que o João vai demonstrar amor pela Joana? Dando presentes para ela. Porque foi a forma com que ele entende, né, que a Joana, que ele pode demonstrar amor por alguém, tá? Vamos lá, vamos contar agora a história da Cláudia. A Cláudia, ela via aquele quebra-pau quando era pequena, quando se falava de dinheiro em casa, né? Então, dava briga quando ela via os pais, né, discutindo. Geralmente era sobre dinheiro. O que ela vai crescer? Que preceito que ela vai desenvolver, né? Nossa, eu não quero falar de dinheiro com meu marido. Um exemplo, vamos pegar para fase adulta, né, de relacionamento. Eu não vou falar de dinheiro sobre meu marido. Eu não vou falar de dinheiro com o meu sócio. Eu não vou ficar falando de... Por quê? Porque falar de dinheiro dá confusão, dinheiro dá briga, né? E eu não quero brigar com aquela pessoa. Então, essa pessoa vai ter muita dificuldade, a Cláudia vai ter muita dificuldade para lidar com o dinheiro. Às vezes, até para, por exemplo, dar um preço para alguém, né? Depois ela cresce e vira uma profissional, né? Estuda, né? Para mostrar, né? Que ela sabe que ela é uma boa profissional, enfim. Só que ela não vai saber nem dar preço para essa pessoa. Por quê? Porque ela tem, né, um distúrbio de rejeição, de aversão ao dinheiro, de rejeição ao dinheiro, né? Então, isso vai dificultar a vida da Cláudia, inclusive a profissional dela, tá? Pode, né, dificultar, tá? E agora vamos pegar o Pedro. O Pedro, ele foi uma criança, né, que ele viu o pai ter muito dinheiro. O pai dele era bem de vida e falava para ele, né? Vou pegar o Pedro. Falava para ele, Pedro, tu quer ser um homem que, né, correto, um homem que quer se dar bem na vida, trabalha e adquire coisas. Você vai poder dominar tudo, né? Você vai ter domínio sobre tudo, enfim. Ou então, eu ia trazer o exemplo das mulheres, né? Geralmente o pai fala para a filha, ou a mãe fala para a filha, né? Filha,
não dependa de homem, tá? Vai trabalhar, vai fazer teu nome, né? Não abre mão do teu emprego para tua família, porque depois, ó, acontece de dar um problema no teu casamento, tá ferrada, tá não sei o quê. Aí acontece, a mulher chega no casamento já pensando assim, ó, meu Deus, eu tenho que trabalhar porque vai que ele me abandona, vai porque ele me troca, né? Então, eu não posso, eu tenho que. Aí a pessoa nem tem tempo, às vezes, pro marido em casa, né? De tanto que ela trabalha, porque os pais dela falaram que ela tem que trabalhar, que ela tem que conquistar, somente assim ela vai ser alguém na vida, e daí ela causa o quê? Um distúrbio de amor ao dinheiro, tá? E isso pode prejudicar também, e nós vamos ver depois como que isso prejudica. Então, recapitulando, nós temos 3 tipos de distúrbios: rejeição, adoração e o relacional. Então, vamos lá. Rejeição. Vou dar algumas características aqui, tá? Mais características do que eu já comentei. Geralmente são pessoas que elas negam, tem uma negação financeira. Sabe aquelas pessoas que elas não, elas vão lá, elas até tentam, né, ter uma gestão. Elas compram um planner financeiro, né? Ou então ganham aquela planilha melhor, sabe? Meu, planilha que vai resolver todos os teus problemas. Só que tu não consegue preencher, tu determinado tempo tu para. Por quê? Porque você, muito provável, tem lá um distúrbio de negação que tá te impedindo. Então eu quero que entenda que assim, é normal, às vezes você passar um mês, por exemplo, e tu não olhou, mas aí tu vai lá e pega e corrige, continua, enfim. O que eu quero dizer, o distúrbio, lembra? O conceito de distúrbio é quando ele te prejudica, tá? Quando ele tá te prendendo, tá te impedindo de você ter atitudes corretas e saudáveis, tá? Outro exemplo, né, que eu falei ali, pessoas que não conhecem o seu valor, pessoas que não tem aquelas pessoas que a gente vê assim, ó, eu não mereço. Aí tu vai lá, tu convidas a pessoa, né, para ir num restaurante legal, né? Ou enfim, dá um exemplo, né? Num restaurante legal, daquela pessoa que eu entrar nesse restaurante, não. Ela se sente que inferior, né? Ela não se sente uma pessoa que poderia entrar naquele restaurante e comer um prato mais caro, tá? Então, são pessoas que têm esse distúrbio forte de rejeição, tá? Tem aquelas pessoas também que têm aversão a risco. Sabe aquelas pessoas que têm medo de tudo? Tem desconfia até da sombra? Aquelas pessoas que dizem, meu, vou guardar dinheiro embaixo do colchão, porque se eu botar dinheiro no banco, pode ser que entre um outro color da vida e que mande confiscar tudo e eu vou ficar sem. Aí eu não boto dinheiro no banco, no banco lá, no CDB, porque vai que o banco quebra, sabe? Sabe aquelas pessoas que têm medo de tudo, que tem aquela aversão, que tem, parece que ela vai, sabe assim, que ela se sente indefesa, né? Sabe? Não sei se você tá entendendo o que eu tô dizendo. Ou então aquelas pessoas também que tu diz assim, ó, eu não acredito, né? Tu olha a pessoa super simples, não que a gente não tenha que ser simples, por favor, tá? Não me interpretem mal. Mas sabe aquelas pessoas que têm um dinheirão na conta e tu diz assim, mas como que a pessoa vive assim, né? Nessas condições, né? Um exemplo, tá tomando, tá comendo num prato lascado, né? Ou, enfim, a xícara quebrou e ela não compra uma xícara nova, tendo dinheiro para comprar, né? Porque, vou gastar, não posso gastar, né? Então a pessoa não se acha merecedora de coisas boas, ou então aquelas pessoas que tem aquele jogo lindo, né? Que não, isso é só para as visitas, né? Porque você não é merecedora de sentar numa mesa bonita, bem servida, tá?
Agora vamos pro adoração, que é o contrário aí do rejeição, né? As pessoas que têm esse distúrbio de adoração ao dinheiro são aquelas pessoas que são acumuladoras compulsivas. Sabe aquelas pessoas que elas se sentem bem, tranquilas, quando elas têm, assim, ó, um estoque, sabe? Sabe aquela pessoa que você diz, mas pra que você vai comprar tudo isso? Você nem precisa. Não, mas eu posso precisar. Eu posso precisar um dia, né? Então, assim, aquelas pessoas acumuladoras, tá? Que ela desenvolve ai, sabe, agora eu posso ficar tranquila porque não vai faltar, sabe? Parece que aquilo gera paz para ela, tá? Ou aquelas pessoas também que correm riscos, né? Até irracionais, né? Que elas querem, essas pessoas que caem em golpes, né? Que elas têm vontade, uma vontade tão grande, mas tão grande de se dar bem na vida, que assim, se tiver alguém que saiba ó, passar uma conversa, elas caem na conversa. Porque o negócio é se dar bem na vida, é mudar de vida, sabe? E, gente, não é o dinheiro que vai te fazer feliz, né? Volto a falar. Né? Tem pessoas aí que têm muito dinheiro e que são completamente infelizes, né? Então, o dinheiro, ele vai te proporcionar momentos felizes. Mas se você tiver com depressão, nada vai adiantar você ter R$1 milhão na tua conta, tá? Então, essas pessoas que elas caem em golpes porque elas têm esse desejo, elas arriscam tudo, né, para ter mais, né, que aquilo ali vai deixá-las poderosas, né? E pode gerar até, e esse sentimento pode gerar até vícios, né, de jogos, né, aquelas pessoas que são viciadas, que vão para cassinos, né? E aquelas pessoas que gastam fortunas, inclusive nas mesas de jogos, perdem tudo, porque elas pensam, né? Ai, agora eu vou conseguir. Agora eu vou mudar de vida, né? Então, isso pode gerar até uma doença, tá? Outro ponto são as pessoas viciadas em trabalho, ou as mais conhecidas agora, né? A palavra moderna da vez, né? É o workaholic, né? Então, esse é o mais complicado, porque todo mundo, né? Quando você tem tua agenda cheia, você fala, nossa, menina próspera, né? Meu Deus, ela trabalha direto, olha só que exemplo, né? Só que, o que acontece? Tem também o burnout, né? E essas pessoas chegaram, inclusive, a desenvolver uma patologia, né? Que tem pessoas que trabalham tanto que elas travam, né? E elas têm que ir até fazer um trabalho, tomar medicamento, né? Então, de tão viciadas em trabalho, às vezes nem dorme direito, né? Porque elas têm que fazer. Gente, volto a falar, tá? Não é normal, por exemplo, as pessoas às vezes trabalham, estudam, e daí tem que entregar um negócio, às vezes viram à noite. Cara, isso é natural, às vezes precisa pagar uma conta, tu precisa, né, pegar um trabalho a mais, enfim, para um determinado objetivo, depois você para. Isso aí é algo normal da vida. O que eu tô falando é que quando acontece de você se perder, de você não conseguir parar, de você não conseguir descansar, né? De você não se sentir útil, ou se você se sentir inútil, tá? Se você não está trabalhando, tem pessoas que são assim, tem pessoas que não se permitem, né, ter uma pausa, porque, tô perdendo tempo aqui, né? Então, geralmente são pessoas que sabe, elas têm uma vida que elas não se permitem nem descansar, nem ter uma pausa, tá? Por quê?
Elas têm que trabalhar, porque trabalhar vai fazer elas prosperarem. E aquilo vai trazer uma sensação de, cara, tipo, tu é top, né? Outro tipo também de pessoas que têm adoração ao dinheiro são pessoas que têm excesso de gastos, né? Pessoas que acabam, assim, ó, gerando um bem-estar, tá? Viram um comprador compulsivo. Sabe aquelas pessoas que, às vezes, elas têm que estar comprando toda hora, né? Elas estão sempre pensando em comprar. Porque eu tenho que comprar isso agora. Porque eu tenho que comprar. Sabe aquelas pessoas que, às vezes, aquele vizinho que tu vê que todo dia chega a caixinha do correio, né? Que tá sempre comprando, sempre comprando, sempre comprando. Gente, não é todo mundo. Não tô falando que não pode comprar, gente. Volto a falar, por favor. A gente precisa comprar as coisas para sobreviver. Mas até para gerar bem-estar, né? Só que de uma forma compulsiva, tá? Porque a pessoa, ela gerou dentro dela uma satisfação. Sabe aquela, quando tu toma come aquele café com bolo? Quem gosta de bolo, né? Não sei, então tu pensa numa coisa que tu gosta muito, você come, gera aquele quentinho, né? Aquela sensação gostosa. Então, o comprar já gera aquilo na pessoa, né? Então, e aquilo ali, claro, vai trazer depois um problema financeiro, óbvio, né? E tem também, agora vamos falar sobre o relacional, tá? O relacional é quando envolve, né, uma relação entre duas pessoas, tá? Então, pode ser relação de amizade, relação no ambiente de trabalho, pode ser relação de pai e mãe, tá? Pode ser conjugal, tá? Então, é relacional. Então, dentro do relacional, o que tem, né? Isso aqui também gera muito divórcio, tá? Que se chama a famosa infidelidade financeira, tá? É quando aquela pessoa, ela se mantém, né? Mantém em segredo os gastos dela, tá? Porque o marido não pode saber, né? Porque ele não pode saber quanto que eu ganho, ele não pode saber que eu comprei um sapato, uma bolsa que valia tanto, e começa o quê? Mentir pro marido, tá? Às vezes faz um combinado, tu combinou que ia gastar tipo, tanto hoje, quanto que tu gastou? Isso, né? E daí começa a mentir pro cônjuge, ou mentir pra mãe. Eu tinha uma menina, uma colega de faculdade, que ela queria botar silicone, e ela mentiu pra mãe dela, tá? Que o computador estragou e que ela precisava de um dinheiro lá para comprar o computador, ok? Porque ela precisava de um dinheiro para dar de entrada para botar silicone. Olha só o tamanho da infidelidade financeira. Então, por isso que eu tô te falando, não é só conjugal, pode ser de pai para filho, por exemplo, que eu mandei essa situação. Tem também a questão do incesto financeiro, tá? É quando uma mãe, por exemplo, eu vou falar mãe, né? Porque aqui é todo mundo mulher, começa a usar, né, um filho, tá? Para atender uma demanda pessoal. Então, sabe assim, quando ela fala assim, ó, o fulano tá precisando pagar a escola que tá atrasada. Aí pede pra mãe, pede pro pai, pro ex-marido, não sei o quê. Aí, ao invés de pagar a escola do filho, mentiu, por exemplo, e daí pega o dinheiro para fazer outra coisa, tá? Ou então, pessoas que pegam e descontam no filho, né, um problema que ela tem, né? Então, por exemplo, a nossa vida tá uma droga, por quê? Por causa do teu pai. Teu pai que não tá nem aí, que só quer saber de gastar dinheiro. O teu pai é uma pessoa que não tem compromisso, que não tem nada. O que acontece? Acaba desmoralizando o pai, né? Que é uma figura que deveria trazer uma proteção, né? O homem traz uma proteção, ou deveria trazer pelo menos, tá? E aquela criança
acaba o quê? Crescendo, né, com uma opinião, né, diversa, né, modificada, por exemplo, daquele pai. Às vezes o pai é um ótimo pai, só que na questão financeira ou contigo, o cara vacilou mesmo. Como é que tu vai chegar e você não pode chegar e falar, pegar e botar uma carga dessa sobre a criança? Se você não tá sabendo lidar com uma situação dessa, tu imagina uma criança que não tem nem a metade da experiência que você tem. Como é que ela vai absorver, né, essa carga, essas informações negativas que é contra o pai dela, por exemplo, tá? Que é uma pessoa que, a princípio, a priori, era para ser uma pessoa legal e agora ele não é legal. Pensa a confusão na mente de uma criança, tá? Então, isso é muito preocupante e isso causa marcas nas crianças, tá? Então, pense nisso se você é mãe ou se você conhece alguém que faz isso, tá? Às vezes tem mãe que fala os assuntos junto com a filha e acha que, ai, nada, a pessoa... Não, gente. A criança não sabe, né, processar, não é adulta que nem você, né? Às vezes a gente não sabe processar, que dirá criança, tá? Outra coisa são os facilitadores financeiros e os dependentes financeiros. Os facilitadores financeiros é lá o João, né? Que para demonstrar amor, ele presenteia, ele dá dinheiro para alguém, ok? E geralmente ele cria um dependente financeiro. Então, o dependente financeiro, ele faz esse par com o facilitador, tá? E isso é totalmente, pode trazer vários problemas, né? Porque vai criar uma dependência e assim, se acontecer alguma coisa com aquele facilitador, né? E o dependente ficar sem, aquela pessoa se sente imprestável, se sente, poxa, agora, né? Quem sou eu? Enfim, começa a criar uma depressão muitas vezes, tá? Porque não se sente capaz, às vezes, de fazer dinheiro, né? De ter uma renda, porque só o facilitador que dá mesmo, né? Às vezes bota dinheiro fora porque não veio fácil, né? Então, temos que tomar esse cuidado também, tá? Tanto para não. E aí também, para trazer para o casamento, tem muito homem, né? Mulher que ficam casados porque a mulher tem o facilitador que é o marido e a mulher é dependente, e aquilo ali também deixa. Não que isso seja errado, por favor, volto a falar, mas isso não pode virar algo nocivo, tá? E para terminar, eu quero terminar com essa figura aqui, tá? Que essa figura mostra o que pra gente? Que 10% das nossas atitudes são de forma consciente e 90% das nossas atitudes são de forma inconsciente, tá? E toda vez que a gente tem autoconhecimento, que a gente faz uma autoanálise, a gente aumenta essa porcentagem ali de atitudes conscientes, tá? E isso vai ajudar a você começar aí a se libertar, curar, né, esses distúrbios e você ver a vida de uma forma diferente e as suas finanças também. Bom, espero aí que você tenha gostado dessa aula. Espero que eu tenha trago para você clareza, né? E que se você achou que tem um distúrbio, né? Se você se identificou com alguma coisa que eu falei aqui, comece a buscar esse flashpoint, comece a mudar esse preceito através de autoconhecimento, conhecimento textual, inteligência inspirada e também a praticar, né, atitudes diferentes, que isso vai te ajudar aí a você ser uma pessoa melhor. Te espero na próxima aula.